os olhos abri e agora me alegro em sua luz. 4. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 291. Glória a Deus. Quem ama a mensagem da cruz? Quem tem convicção que até o dia da sua morte vai carregá-la? Aleluia, Jesus. Quem tem essa convicção, adora o Senhor conosco. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Foi. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Declare. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão.
eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A igreja se coloque de pé. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quero ouvir a igreja declarando isso. Quero ouvir a igreja declarando isso. Uma oportunidade para você declarar isso, que você ama a mensagem dele, o que essa mensagem traz, o que essa mensagem faz nas nossas vidas. Então declare assim juntamente conosco. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia! Até morrer eu a vou proclamar. Obrigada, Jesus. Levarei Eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. é por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória, aleluia. Oh, aleluia. Hoje é um domingo especial. Um domingo que, como a missionária falou ali na oração, um domingo que nós temos a oportunidade de sermos gratos. Porque se você e eu estamos aqui hoje é porque o Senhor nos concedeu mais um mês de participar desse momento. Apesar de todas as dificuldades, de tudo que nos aconteceu, coisas que as pessoas sabem, coisas que as pessoas não sabem, coisas dentro do nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, você e eu estamos tendo a oportunidade de celebrar mais um mês essa vitória, de estarmos aqui participando do corpo de Cristo, participando desse momento especial. Então esquece tudo que passou, tudo que aconteceu, tudo que você deixou lá fora. Tira da memória, porque agora é momento de agradecer. Traga à memória todos os motivos que você tem para ser grato. Eu tenho muito que agradecer. Obrigada, Senhor, pois Tu és o autor da minha vida. E a todo tempo eu sei que Tu tem escrito a minha história e do Seu povo, Pai. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Deus. As tribulações não conseguiram nos parar. E hoje estamos aqui celebrando mais uma noite desse momento. Aleluia. Chayenne. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar
pela fé que há em mim, eu tenho a missão. Eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim, E vem, igreja. e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Nada pode parar o amor da vida. Oh, aleluia! Obrigada, Jesus! Oh, aleluia! Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus te abandonou. Olha aí a instrução. Oh, Deus! Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Oh, aleluia! Eu não sei você, mas eu tô aqui toda arrepiada. Meu Deus, é muito grande a presença do Senhor aqui. Oh, aleluia! Porque esse dia nos mostra que por sermos cristãos não significa que não vamos passar por tribulação. Muito pelo contrário, vamos sim, mas nos mostra
motivo, tem um porquê. E o porquê é que um dia você e eu estaremos com Jesus na glória. Aleluia. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Vamos, Andressa. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou. A morte ele enfrentou, todo o poder das trevas venceu. Mas olha o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Cadê a morte? Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Cante! Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Escute isso que você vai declarar agora. Glória! Oh, aleluia. Declare conosco. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cante isso. cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia. E para terminar, a gente vai terminar declarando isso. A gente vai terminar falando isso. Cantando aleluia. Cantando aleluia. Porque enquanto a gente canta aleluia, Ele está salvando a nossa família. Porque enquanto a gente canta aleluia, Ele está curando os enfermos. Porque enquanto a gente canta aleluia, Ele está resgatando o teu filho, o teu esposo, a tua filha do lamaçal do pecado. Enquanto você e eu estamos aqui cantando aleluia, Ele tem cuidado do nosso lar, da nossa família, dos nossos empregos. Então cante isso. Eu quero ouvir a igreja. Oh. Obrigada, Jesus. Escuta a tua igreja nessa noite. Te damos aleluia. Te damos aleluia. É pra acabar. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não cesse de cantar aleluia ao Senhor, que é digno de honra, glória, louvor, toda a tua adoração, toda a tua gratidão. Como a Bárbara mesmo falou, você é um privilegiado por estar na casa do Senhor, por participar dessa santa ceia, por essa mesa estar posta, pelo sacrifício de cruz que o Senhor fez por mim e por você. Então seja grato. O sentimento que nós temos que ter hoje não é de tristeza e saber, Jesus morreu. Não, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia. E é motivo de alegria, de gratidão, de você externar essa gratidão. Dá um pouquinho aqui mais, eu não estou ouvindo um pouco de retorno. Glória a Deus. Melhora aí, eu estou sem voz, gente. Melhora para mim, né? Tem pouco. Aleluia. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Juízes, capítulo 8. Eu queria que você ficasse atento ali, ó, aos avisos. Todo dia nós colocamos ali, mas de repente alguém esquece que é proibido mexer no celular, conversar na igreja, no momento do culto, não transitar na igreja, proibido comer no templo e principalmente proibido mascar chiclete. Você tem liberdade para adorar, para bendizer o nome do Senhor, mas para conversar, deixe para depois do culto. Deixe para o momento de comunhão que você estiver lá na cantina. Aí você conversa à vontade. Amém? Deus abençoe. Abra
Põe aí para mim, Juízes capítulo 8. É porque essa versão aqui, ela é um pouco diferente. Versículo 22. Eu não falei o versículo, amém. Eu vou acompanhar por ali. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Gideão, porém, lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes dos seus despojos, porque tinham muitos pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram-lhe eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias, as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode e colocou-o na sua cidade, em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás, em Ofra dos Abiesrita. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a prostituir-se após os Balaíns, e puseram a Baal-berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubal, a saber de Gideão, conforme todo o bem que ele havia feito a Israel. Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra. Então agora, Senhor, age, Senhor, segundo o Teu querer em cada coração. Pai, cada um que entrou por essas portas, Senhor, ó Deus, que venha receber de Ti, Senhor, a palavra que é pura e eficaz, Senhor, para as nossas vidas, que venha nos tratar, venha nos limpar, venha nos constranger, Senhor, nesta noite. Pai, opera o Teu milagre no meio da Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Nós temos aqui o livro de Juízes, e esse livro de Juízes, eu vou fazer só um apanhado para não perder muito o tempo. Eles foram 13 juízes que julgaram após a morte de Josué e também a morte dos anciãos que tinham ficado para auxiliar e para orientar o povo. E após a morte desses homens e de Josué, esses homens foram levantados como juízes para julgar as causas do povo, as causas militares, que eram as causas de guerras, e também as situações que apareciam no meio do povo. Nós temos aqui esse povo que, quando eles saíram e foram tomar posse da terra de Canaã,
Deus havia falado para esse povo: vai tomar posse da terra, mas expulsa aqueles que estão morando lá. E o que aconteceu? Alguns, porque eram tribos, algumas dessas tribos fizeram aquilo que Deus mandou e expulsou. E outros não, começaram a firmar aliança com o povo que morava naquela terra. E dentre um desse povo aqui, eram os midianitas, os amalequitas. Eles ficaram na terra, só que em determinado momento começa a se rebelar, começa a investir contra o povo de Israel. E aqui a gente vê que a todo momento esse povo, ele sofre opressão dos povos que ficaram. E o que acontece nesse período especificamente aqui de Gideão? Eles estavam sofrendo tanta opressão que o povo de Israel estava passando fome. E Gideão, ele é visitado pelo anjo do Senhor num lugar improvável, onde ele tenta fugir dos midianitas e ele vai malhar trigo no lagar. Todos conhecem, Foi malhar trigo no lagar, lugar onde era para pisar as uvas. Só que ele estava fazendo, escondidinho ali, fazendo o pão de cada dia com o trigo. Improvável, lugar improvável, mas o Senhor visitou ele naquele lugar. E fala que no primeiro momento que Gideão, ele está malhando o trigo e o anjo aparece a ele e fala: varão valoroso. Chama ele de varão valoroso. E fala que o Senhor tinha uma missão para ele, que o chamava como um libertador para aquele povo. E Gideão, no primeiro momento, ele vai e ele fica meio em dúvida. Por quê? Se Gideão está escondido malhando o trigo, é sinal que ele tinha o quê? Medo. Ele tinha medo do que o povo pudesse fazer com ele. A opressão era tão grande que eles tinham que ficar escondidos em cavernas. O povo, ele se escondia em cavernas para que os midianitas não viessem ao encontrá-los. E quando o anjo fala para Gideão que tinha uma missão para ele, Gideão, ele no primeiro momento, ele tem um medo e começa a levantar questões. Se realmente o Senhor quer que eu vá, o Senhor vai fazer o novelo assim, molhado, e não vou nem entrar nesse detalhe. Se tiver assim, tem que estar molhado por baixo. Se tiver, fez uma série de questionamentos. Para quê? Para que fosse confirmado o chamado dele diante do Senhor. Porque ele estava ali colocando em xeque, e às vezes a gente fica assim: nossa, para que tanta pergunta? Se Deus estava ali, o anjo estava aparecendo para ele. Mas tem hora que a gente precisa realmente confirmar no céu, confirmar na terra, confirmar em todos os lugares. Porque não é algo fácil a ser feito. Então, Gideão vai e faz todos esses questionamentos. Então ele convoca o povo. Aí aqui no capítulo 7, ele vem. É no 7? Ele já vem falando a respeito da separação desse povo. E num primeiro momento em que Gideão, o anjo falou com ele e falou: Gideão, mas é necessário uma coisa. Você vai liderar esse povo, mas a primeira coisa que você tem que fazer é dentro da tua casa, você colocar todos os ídolos, todos aqueles ídolos estranhos, altares levantados a Baal. A primeira coisa que você tem que fazer é derrubar esses altares. Aleluia. Glória a Deus.
há uma atmosfera que às vezes a gente fica até meio, aqui no altar fica até meio tenso. Porque é tão sério o que Deus tem a falar conosco, que eu tremo. Eu falei pro Robson, eu tô com, querendo dar me dor de barriga. E eu tô me tremendo. Não é porque a palavra é minha, a palavra é do Senhor. E Ele fala que quando Ele nos chama para algo, é necessário a gente abrir mão também das coisas que não são dEle. E a primeira coisa, olha, derruba esses altares que não são para a minha glória. E Ele vai lá, e Ele não vai durante o dia. Gideão colocou lá e falou assim, eu tenho medo. O que podem fazer comigo durante o dia, eu vou à noite. Tem pouca gente na rua. E fala que Gideão vai lá e chama alguns homens e derruba os altares da casa do seu pai. E durante a manhã, o povo que vê e fala que era para derrubar e levantar um altar ao Senhor. E esse povo da cidade, que quando vem que o altar a Baal havia sido derrubado, eles se levantam contra Gideão e querem matá-lo. Pela falta, né, que eles estavam fazendo, tirando isso. Não nos consultou, mas quem tinha levantado era o pai dele. Né? E se Deus tinha falado com ele, começa dentro da tua casa. Ele começou dentro da casa dele, na linhagem dele. Porque às vezes a gente quer fazer, mas quer começar pela casa do outro. Não olha para si. Não olha para si. Aquilo que a gente precisa limpar, começa em nós. Começa na nossa vida. Porque às vezes a gente olha o pecado do outro, mas não olha para si. Não olha o seu pecado, como se houvesse grau de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai e destrói. Pastor, controla aí. Ele vai e tira. E aquele povo, ele tenta se levantar contra Gideão, que depois vocês vão ver aí que chamam ele Jerubbaal, né? Por conta disso. Agora tu tá na mão de Baal, que você vai responder com Baal. E o pai dele o defende. O pai dele o entende e o defende. E aí agora começa uma nova etapa na vida de Gideão, em que agora ele vai ter que convocar esse mesmo povo que estava indo lá contra ele. Ele vai ter que começar a juntar esse povo para guerrear verdadeiramente contra os inimigos. Às vezes a gente quer ter guerra dentro da nossa casa e esquece que os inimigos lá de fora querem nos derrubar e a gente fica brigando entre si. Aleluia, Jesus. Gente, eu estou... Misericórdia. Aí esse povo começa a se juntar para guerrear. E a Bíblia fala que foram... Quantos? 35? Na média, 32, 35. Tem algumas versões. Aqui tem a minha eu ouvi 35. E ele vai e começa a separar. E vem um grande número de gente. E o Senhor olha assim para Gideão. Tem muita gente. Porque o que eu tenho para fazer é algo sobrenatural. E esse povo todo, muitas cabeças pensantes, muita gente, vai ter uma divisão de pensamento. Eles não vão estar com o mesmo objetivo. Então fala para eles agora que quem tiver medo, né? Quem tiver temor, pode voltar. E fala que voltaram quantos? 22 mil. Ficou só agora 10 mil.
E o Senhor olha para esses 10 mil, imagina lá de cima. 10 mil, tem muita gente. Ainda vai ter muita cabeça pensante, muita divisão de pensamento. Eu preciso reduzir isso aí. Porque não vai ser Gideão, não vai ser esse povo que vai libertar. Sou eu, eles vão ser somente um instrumento naquele lugar. E a palavra fala que ele, nessa separação, ou nessa peneira, né, que a gente fala, que Deus fez a peneira e peneirou ali, ó, foi tirando. Quem não está com o mesmo pensamento, pode voltar para casa. Quem não tem o objetivo igual ao que Gideão está propondo para eles, pode voltar para casa. Porque assim é na obra do Senhor. Parece que abaixou um pouquinho mais, né? Porque assim é na obra do Senhor. Aqueles que não têm o mesmo pensamento, Deus faz, não é a liderança que faz essa seleção, é o próprio Deus que faz. Ele olha e fala assim, olha, eu estou olhando lá de cima, ainda tem muita gente. E eu vou criar situações, eu vou causar algumas situações para fazer com que aqueles que não estão enquadrados, eles vão embora. Glória a Deus. O que nos faz vencer não é a quantidade. O que faz vencer é a obediência, a disciplina, a união. Desse povo, 300. Porque foi passado lá e foi 300 somente. Para 135 mil homens inimigos. E a gente, às vezes a gente fica assim, não, eu não vou lutar. Tem muita gente orando. Tem muita gente na igreja que está fazendo, mas o Senhor, às vezes, eu tenho certeza, que aqueles que foram e voltaram para casa, eles tinham um compromisso de interceder por aqueles que estavam guerreando. Então eles foram selecionados, foram separados, eles não estavam literalmente na guerra, mas eles eram participantes da guerra. Porque era um povo só, era o povo de Israel, que estava guerreando. Então esse povo que ficou, ele também fazia parte na hora que fosse receber a glória, receber o tapinha, eles também estariam. Não é porque eles não estavam lá que eles não faziam parte da vitória. Aleluia. E fala que Gideão, ele vence os midianitas. E aí começa uma nova história. Começa uma nova história. Gideão consegue vencer os midianitas. E ele entra em um conflito com o povo de Efraim. Ele consegue mediar esse conflito, mas ele ainda vai perseguir os 2 reis que estão faltando para serem abatidos. E Gideão, ele persegue esses 2 reis, que era Zeba e Salmuna, para os matar. E nessa perseguição, esses 300 homens já estavam cansados, com fome. Já estavam fadigados pela guerra. Imagina você lutar contra 135 mil e ainda ficar em perseguição a 2 outros homens, 2 reis. E fala que Gideão atravessou o Jordão. E essa travessia do Jordão, eu acredito que seja o momento em que Gideão perdeu o foco. Gideão perdeu o foco. Porque ali ele revela um outro homem. Enquanto estava lá, ele estava ouvindo a voz de Deus. O anjo estava falando com ele, estava dando orientação como deveria ser, quem ele deveria levar. Só que quando ele
a partir do momento em que ele venceu os midianitas e manteve a perseguição a eles, quando ele atravessou o Jordão, ele revela um Gideão vingativo. Ele revela um homem de violência. Essa é algo que Deus falou muito ao meu coração. Até onde nós queremos ou nós estamos dispostos a agir pela nossa própria mão? Até onde nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, que está nos orientando no A, no B, no C, no D, para ouvirmos aquilo que está dentro de nós? Porque quando a gente lê lá em Romanos, capítulo 7, abre aí, Romanos, capítulo 7, aleluia, capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Vocês estão entendendo que o que estava dentro do coração de Gideão, e você lendo aqui na palavra, ele perseguiu aqueles dois reis, e quando ele passa numa terra, ele passa em duas terras. Ele passa em Sicote e a outra, eu esqueci o nome. E dentro dessas duas terras, ele passa e ele já cansado, ele pede àquele povo alimento. E na primeira ele pede e há uma negativa. Porque aquele povo era um povo de Israel que habitava naquela região, mas ele tinha medo do povo midianita, pela opressão que sofria constantemente. E Gideão passa na primeira e ele recebe essa negativa. Não vamos poder ajudar não. Vocês estão perseguindo, vocês nem conseguiram pegar ainda. E na segunda cidade a mesma coisa. E Gideão fala que quando eu voltar com os reis sobre a minha mão, quando eu os vencer, eu voltarei aqui nessa cidade e vou colocar a minha vingança em prática. Aqui é o que eu falei, Gideão atravessou o Jordão e começa no seu coração, tudo aquilo que ele tinha no coração, ele começa a externar. Aleluia. Começa a nascer no coração de Gideão, sabe o quê? Um sentimento de orgulho. E quando o orgulho, ele vem, por isso que eu li em Romanos, ele está dentro de nós. Que é algo que nós temos que controlar através do Espírito. Temos que controlar. Porque senão, cada vez que a gente subir aqui e se deixar levar pelo orgulho, a gente vai inchando e o Senhor vai nos abatendo. E eu peço algo a vocês. Ore pelos líderes. Orem pelos pastores que não são perfeitos. Pela sua liderança que às vezes você só sabe criticar. Pelos seus pastores que você só sabe apontar. Mas ore por ele. Porque talvez se você estivesse no lugar, você faria igual. Ou até, não sei.
Então é algo que nós como líderes a gente tem que se colocar. Nós estamos na linha de frente. Infelizmente, vamos fazer erros e acertos. Pedimos a Deus mais acertos do que erros. Mas é inevitável. Um momento de um deslize, um momento de de uma situação. E fala que Gideão, ele vai, persegue esses homens. E ele se deixou tomar por um sentimento. Porque quando ele pega os reis, ele fala, lembra daqueles homens que estavam lá no monte, que vocês o abateram? Era no monte Tabor, acho que era Tabor. Lá no monte Tabor. E vocês o abateram, qual era a aparência deles? Aí eles falam, eram como príncipes. Porque era da linhagem de Gideão, era da família de Gideão. Então ali a gente entende que Gideão deixou de seguir aquilo que o Senhor tinha mandado para seguir a sua própria vingança. E ele vai, e ele abate aqueles 2 reis. E quando volta e passa pela cidade, o que acontece? Quando ele passa pela cidade que negou a ajuda a ele, ele vai, manda chamar os anciãos e dá-lhe surra. Pega lá uns ramos lá, de espinhos, né? E bate neles. E passa pela outra cidade e derruba a torre de segurança deles, a torre de vigília. Então, quando a gente lê, coloca aí, carta aos Coríntios primeiro, capítulo 9, versículo 25. Quando a gente lê que Gideão, aqui no capítulo 8, quando a gente lê que Gideão, iniciamos a leitura, em que o povo pede que Gideão reine sobre eles. Porque tu nos libertastes. Gideão deixou de abrir a boca na hora certa. Porque ele permitiu que a glória da vitória ficasse com ele. Porque aquele povo, ele falou, olha, tu nos livraste da mão dos midianitas. Ele poderia ter corrigido, não, o Senhor, não fui eu. Igual li no Salmo 124, se não for o Senhor, né? E fala que Gideão pede algo, e eles pedem para que Gideão reine e a sua família. Então, eles estavam levantando ali um reinado. E Gideão falou, não, que o Senhor reine sobre vocês. O Senhor vai reinar sobre vocês. Não é isso que eu quero. O que Gideão externou, ele agiu de uma outra maneira. Nem tudo que a gente fala, a gente faz. Olha como Gideão falou que não queria reino, que não queria nada. Mas aí, não, sobre a minha família não. Mas ele agiu de uma maneira em que demonstra o orgulho dele. Ele fala, ele pede os despojos e ele faz um éfode. E éfode era de uso dos sacerdotes. Gideão era algum sacerdote? O Senhor não tinha levantado ele como sacerdote. E Gideão vai como pensamento, próprio. Ele vai e constrói, ele manda fazer esse éfode com o ouro que ele usou, com as roupas que ele recebeu. E ele coloca o nome do seu filho, de Abimeleque, que significa, meu pai é rei. Olha aí. O reinado de Gideão. Que ele abriu mão. Mas ele mesmo se levantou. E aí, quando nós lemos agora em Coríntios, capítulo 9, versículo 25, fala assim, todo aquele que luta, de tudo se abstém,
eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Aleluia. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia. Paulo está nos orientando aqui, que a coroa que nós recebemos, porque fala que o povo depois não se lembrou mais de Gideão, pelo que ele tinha feito. Sabe por quê? Aquilo que ele tinha para receber, ele recebeu na hora dos despojos ali. E quando a gente quer muita coisa aqui nessa terra, a gente perde o céu. Quando a gente quer muita coisa aqui, então perde o céu. E quando, já caminhando aqui para o final, quando a gente lê lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus ele fala das bem-aventuranças. Coloca aí para eu acompanhar. 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A minha Bíblia fala outra versão. Bem-aventurado os pobres de espírito. É a outra. A dificuldade de uma Bíblia com a outra. Bem-aventurados os humildes. E Jesus, ele foi a prova maior de humildade. Que mesmo sendo, ele abriu mão do seu trono, abriu mão da sua glória, para se fazer homem, para cumprir aquilo que o Senhor colocou para ele, e a tarefa, aquilo que Jesus, ele veio fazer, a missão dele foi perfeita. Enquanto Gideão se perdeu no meio do caminho, enquanto Gideão deixou de obedecer, enquanto Gideão se deixou levar pelas suas vaidades, pelo seu orgulho, pelo seu querer, Jesus, ele cumpriu à risca o plano perfeito de salvação. Aleluia! Oh, Jesus! Jesus anunciava o quê? Jesus anunciava o reino dos céus. Porque quando chega lá em Mateus, ele fala: eis que está chegando a hora em que o reino dos céus está sendo anunciado, está chegando. E sabe o que a gente pensa? Em reino, num castelo. A gente pensa em algo físico. Mas Jesus, ele vem trazer para nós que o reino dele, ele não vai ser corrupto, não vai ter nada que venha a ser destruído. É indestrutível o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus cumpriu a sua missão. Ele apregoava o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Gideão, ele cumpriu a sua missão pela metade, mas a de Jesus foi completa e eficaz. E se você hoje está aqui aguardando para ser participante desta mesa, já estamos participando, porque estamos aqui dando glória, dando aleluia, louvando, bendizendo, com o nosso coração puro e limpo, porque de nada adianta você vir, mas está com o coração cheio de mazelas, porque pode te levar à perdição. Assim como Gideão, que não tinha, precisava de um tratamento, precisava de ser liberto, porque tinha a violência, o ódio no seu coração.
que a primeira coisa que ele fez foi lá bater os inimigos. E ele não se preocupou. Porque quando lemos aqui nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A nossa justiça não é pelo nosso braço. A nossa justiça não é nós ficarmos batendo boca. A justiça vem de Deus. E ela é perfeita. Ela é perfeita. Não há variação naquilo que o Senhor faz, porque é perfeito e agradável, não só para Ele, mas para nós também. Pode doer um pouquinho, mas é agradável. Dói, né? Quando Deus quer fazer a vontade dEle na nossa vida. Às vezes Ele tem que nos jogar na cova de um leão. Às vezes temos que ser lançado na fornalha, para que a vontade dEle seja feita na nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele anuncia não um reino nessa terra, mas um reinado para essa terra, que está bem próximo, onde não haverá mais influência do maligno sobre as nossas vidas. E enquanto nós estamos aguardando esse reinado, nós temos que permanecer firmes e constantes. Porque de nada adianta nós nadarmos e morrermos na praia. O Senhor quer que você seja firme e constante. Que não haja na tua vida aquele pensamento de hoje eu estou, amanhã não estou. É ter firmeza naquilo que você espera, naquilo que você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor fala que ainda tem pessoas que precisam. Fala assim: Senhor, eu estou realmente contigo. Eu não te abandono. Sabe por que tem gente como a palavra que Deus fala no Evangelho? Que quando o mar estava revolto, e Jesus vem andando sobre o mar, e Pedro fala assim: Senhor, deixa eu ir ter contigo. Se tu és realmente o Cristo, deixa eu ir ter contigo. Às vezes nós queremos passar experiências sobrenaturais, mas quando se levanta o vento, a gente quer abandonar. E fala que Pedro estava afundando. No primeiro momento ele andou, mas depois ele começou a afundar. E o Senhor estendeu a mão para ele e o levantou. Talvez você esteja como Pedro, que você até pediu: Senhor, me deixa andar contigo, deixa eu ir ter contigo, deixa eu provar do sobrenatural. Mas no primeiro momento em que você se pegou, e que você olhou em volta e viu as circunstâncias, você começou a perder a fé e começou a afundar. E o Senhor não quer que você afunde. O Senhor, Ele está com as mãos estendidas para te levantar. Mas é necessário falar: Senhor, socorre-me, Senhor. Se você hoje está pedindo ao Senhor o socorro dEle, porque está difícil, você está se vendo afundar, venha até aqui à frente. Venha receber a oração, para que as tuas forças sejam renovadas, para que tudo aquilo que tem vindo contra a tua vida, para que a tua fé seja aumentada. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus fala que tem. Sabe aquilo que Deus fala assim? Tem pessoas que estão afundando, que já estão quase totalmente submersos, mas não querem. O orgulho é tão grande que
não quer se render ao Senhor. Não quer falar assim, não, eu não preciso. Eu vou conseguir. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma família que estava na praia. E sabe aquele momento em que a água vai te levando para o fundo e você nem se dá conta? Quando você percebe, você já está totalmente submerso. E essa família estava perecendo. Tinha acho que umas 5 ou 6 pessoas. E o bombeiro veio num primeiro momento e conseguiu resgatar 3. E levou até a borda, perna da praia. E voltou. Só que quando ele estava voltando, tinha uma menina que estava sobre o jet ski e ela não queria descer. Ela estava tão traumatizada que ela não estava percebendo que ali estava raso. E que aqueles que estavam lá no fundo estavam morrendo. E que o tempo em que ela estava ali era momento crucial para salvar outras vidas. E o cara teve que falar, pelo amor de Deus, desce. E ela desceu. Ele puxou ela e ela percebeu que estava em terra. E ele saiu correndo para salvar esse outro grupo. Glória a Deus. Então, ele chega lá e ele salva. Foram mais 2 pessoas. E tinha um rapaz, a menina estava mais desesperada. O cara pegou e botou ela em cima do jet ski, segurando. E falou pro rapaz assim: dá a volta, vai dando a volta para você subir também. Só que ele não conseguiu sair do lugar. Ele estava tão aterrorizado com aquele mar, com a situação que ele tinha vivenciado naquele momento, que ele não conseguia sair do lugar. Mas ele estava morrendo. Ele precisava tomar uma atitude. E aquele bombeiro, ele foi lá e pegou, deu a volta, pegou aquele rapaz e botou ele em segurança. Mas o que eu quero trazer para a tua vida, você está afundando. Você precisa tomar um posicionamento. Socorre-me, Senhor. E o momento da oração é o pedido de socorro. Aleluia. Mas se todos acham que estão firmes, eu glorifico a Deus. Eu agradeço a Deus. Porque a pior coisa é morrer por vaidade, por orgulho. Aleluia. Morrer quando estamos morrendo, estamos morrendo, mas não temos coragem de pedir ajuda. Estamos morrendo e não temos coragem de falar que estamos realmente pedindo, precisando de ajuda. Porque o orgulho toma conta da nossa vida, do nosso coração, de tal maneira que a gente não consegue nem reconhecer que está precisando. Mas eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. Porque aqueles que vieram, eles estão falando: Senhor, socorre-me, porque eu estou afundando. E a mão do Senhor está estendida para você, Carlos. Está estendida para você, Verinha. Falando: eu não vou te deixar. Eu não te abandonei. Eu estou aqui. Aleluia. Oh, Deus. Glória a Deus. Eu queria, já convidando o nosso pastor, que o nosso pastor faça a oração por eles. Porque eu glorifico a Deus de ter me dado a oportunidade. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nosso pastor Josué, que estará orando e em seguida realizando a celebração da Santa Ceia.
Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Estenda as mãos, Pai maior, em nome de Jesus. A tua palavra foi ministrada a todos aqueles que querem verdadeiramente se render aos teus pés, meu Deus. E tu conheces os nossos corações e sabe, ó Deus, o patamar que nós estamos ou deixamos de estar na tua presença. Mas eles, ó Deus, entenderam que esse momento é um momento de pedir ajuda, de pedir socorro, porque eles entendem que sozinhos, ó Deus, eles não vão conseguir. Mas mediante a essa palavra que foi ministrada ao coração, que entrou, que fortaleceu, meu Pai, eu quero profetizar sobre a vida do Carlos, sobre a vida da Verinha, Senhor. O novo de Deus, uma nova estrutura espiritual, um novo coração, ó Deus, uma nova mente. Deus, que as suas mãos, Senhor, permaneça sobre a vida dos teus filhos e eles permaneçam nos teus caminhos, olhando para ti, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Graças a Deus. Quantos tomaram posse dessa palavra, dão glória a Jesus? Graças a Deus. Queridos, vamos estar dando início ao nosso memorial, à Santa Ceia do Senhor. Nós somos gratos a Deus, somos gratos ao Senhor. Penúltima Santa Ceia do ano. Só fica faltando mais uma para a gente fechar o nosso ciclo de vitória. Mais um ano de vitória, mais um ano de batalha que o Senhor Jesus nos concedeu. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, não, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Vamos ficar de pé. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quantos tomam posse dessa palavra, dão glória a Jesus? Vamos estar dando graças ao pão, mas antes nós queremos saber, começando aqui pelo altar, quantos querem pedir perdão ao Senhor Jesus pelos nossos pecados, palavras, pensamentos e obras. Eu também peço ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas, para que nós possamos participar do pão e do cálice com o coração puro, com o coração verdadeiro. Amém? Graças a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor este pão que representa o corpo de Cristo e que outrora, ó Deus, foi manipulado pela mão dos homens até chegar a esse santuário sagrado, até chegar a essa casa de oração. Meu Deus, que ao tocarmos nesse pão com temor e tremor, ó Deus, o Senhor possa operar no mundo espiritual maravilhas em nosso meio, no meio da sua igreja. A sua presença é real nessa casa de oração e que os sinais, prodígios, maravilhas e milagres possam acontecer segundo a nossa fé depositada em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus. E disse Jesus: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei deles todos em memória de mim. Graças a Deus. Pode tomar assento. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Espinhosa coroa que
Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus. Todos tomaram o pão e disse Jesus: este é meu corpo, que foi partido por vós. Comei dele todos em memória de mim. Comemos. Graças a Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Estenda as mãos para cá, Pai maior, Pai das luzes. Mais uma vez, em nome de Jesus, sobre esse altar sagrado, participamos já do Teu corpo, ó Deus. Participamos do pão e agora, Senhor, vamos estar participando do cálice que representa o Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Ó Deus, tudo isso é para a honra, para a glória, para a exaltação do Teu nome. Ó Deus, esse cálice que outrora foi manipulado pela mão dos homens, mas que ao chegar nessa casa de oração, nesse altar sagrado, para nós, segundo a nossa fé em Cristo, representa o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e que tem o poder de nos curar, de nos libertar, de nos transformar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, está consagrado ao Senhor. Graças a Deus. Pode tomar assento. Me salvar na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive,
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Levanta seu cálice assim, ó. Tem um anjo. Você que tem fé, você que tem comunhão, o anjo do Senhor está com as mãos estendidas sobre essa casa. E nós vencemos mais um mês na presença do Espírito Santo. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebemos todos em nome de Jesus. tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama
a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Declare isso. É o nome de Jesus. Aquele que morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome É o nome de Jesus. O nome É o nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Rompemos mais um mês. Oh, o inimigo achou que você não ia chegar hoje aqui. O inimigo achou que ia te parar no meio do caminho. Mas você veio, você sentou à mesa, você comeu o pão, bebeu o vinho, participou do sangue, participou da carne. Oh, você tem parte com Ele, você tem parte com Ele. Oh, aleluia. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: nós vencemos. Oh, aleluia. Fala assim, ó: eu te espero aqui mês que vem. Fala assim, ó: mês que vem você vai sentar. Mês que vem você vai tomar, hein? É pra tomar. Oh, a ordem foi dada pra tomar, porque não tomou? Porque não sentou? Ah, mês que vem você tá aqui, hein? Quem vai estar aqui mês que vem? Na última do ano. Oh, quem vai estar aqui? Diga eu. Diga eu. Aleluia. Então vamos agradecer por hoje e pedir a Deus força, graça, misericórdia para estarmos aqui no mês que vem, amém? Aleluia. Levanta assim seu cálice assim, ó. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, por cada vida que entrou por essa porta. Senhor, que rompeu, que venceu, Pai, as acusações, que venceu o medo, venceu o trauma. Ah, Senhor, venceu a mágoa, venceu o orgulho. Ah, Senhor, venceu, Pai querido, o complexo. E entrou e chegou, sentou. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque foi a Tua mão forte que nos sustentou. Obrigado, Pai. Senhor, agora eu te peço, sustenta a minha vida, sustenta a vida dos meus irmãos, para que durante esse mês nós venhamos permanecer firme, para estarmos aqui em dezembro, Senhor Deus, te adorando, te exaltando, para a glória e louvor do Teu nome, e sentando à mesa na última santa ceia do ano. Eu te agradeço, Pai, e te peço graça, te peço força, te peço misericórdia para cada vida aqui. Nos ajuda, Senhor, segura na nossa mão e não nos deixe cair, em nome de Jesus. Você que crê, diga glória a Deus. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável,
Quantos podem aplaudir ao Senhor por esse memorial? Graças a Deus. Jesus está na causa. Amém? E se você crê, se você tem fé para isso, igual nós temos, se você pensava ter alguma enfermidade, essa enfermidade já foi embora hoje. Porque Jesus garante a vitória. Queridos, vamos lá. Momento do ofertório. E vamos despertar o povo. Chegou o momento do nosso ofertório. Eu mesmo me acho sem graça falando isso. Isso é pra ela, mas eu não consigo. Eu vou ter que treinar isso aí pro próximo. Sem graça. O povo deve até falar, o pastor é gente boa, mas esse ofertório dele aí... Olha, não, para esse momento eu assumo que eu... Mas para levar o teu conhecimento... do que está faltando, do que está precisando, olha, não precisou eu ir para a faculdade não, hein? É só puxar os relatórios mensais, que aí a gente vai ver. Queridos, graças a Deus, esse mês ainda faltou R$100. Estava faltando 600 a semana passada. Nós tivemos que entrar numa reserva que não pode ser mexida para pagar o aluguel de R$3.000, tá? Eu não sou de fazer isso, não. Mas, às vezes, tem uns obreiros que fazem questão de algumas coisas. Aí eu perguntei pro tesoureiro. Vê como é que está o dízimo dos obreiros. Esse mês eu fiz isso. Eu falei, porque geralmente o obreiro ele tem que ser o primeiro a ir para o sacrifício. Se o obreiro não consegue ser um dizimista, como é que ele vai pregar a palavra para alguém aqui? Alguém aceita essa palavra? Eu não aceito. Se o obreiro, ele não é o primeiro a dar exemplo, como é que ele vai pregar a palavra aqui se ele tem que ser o exemplo? Quem é que vai aceitar essa palavra? Ninguém. Então, quando a Bíblia diz na Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, também é nesse sentido, de dar exemplo. Exemplo. E por quê? Nós temos despesas, e essas despesas elas têm que ser cobertas. Por exemplo, os dízimos e ofertas desse mês a gente já começa a guardar para pagar o aluguel do mês que vem. Mas a gente ainda está no vermelho em R$100. Estava faltando 600. Terça-feira entrou R$250. Porque o voto missionário não é para essas despesas. Tá? Eu não sei se o tesoureiro já pagou a pastora, o que estava devendo ela. Ainda não? Não, fala aí no microfone para a igreja ouvir. Por que tu não pagou a pastora? É quanto? 300 quanto? 340. E por que você não pagou? Porque não entrou. Não, a igreja não ouviu, não. Porque não entrou o valor. Porque não entrou o valor. E a gente sabe que tem obreiro que não deu dízimo. Viu como é que o pastor não é bobo? O pastor, de vez em quando, dá uma mais incerta.
Ele faz igual o... Eu vou fingindo de morto. Aí vai indo. Tesoureiro, para pagar as contas. Pastor, está devendo isso, está faltando, tá... Então vamos dar um confere. Começa por quem tem que dar o exemplo, obreiros da casa. Tem igrejas por aí que o envelope dos obreiros é diferente. Alguém já ouviu falar isso ou sabe disso? Aqui a gente... Hã? Tem uma... Isso, é amarelinho, não é? Tem rúbrica do tesoureiro e tudo. Aqui não tem nada disso. Aqui vai na confiança, mas eu acho que é de bom senso o obreiro botar aqui, ó. Aqui, ó, oferta e dízimo. Vai lá e bota o nome para o tesoureiro saber. Eu não vou ficar fiscalizando, mas vai que dá aquelas loucas que dá em mim de vez em quando, de dar incerta. E aí a gente vai ver que está faltando. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? Você só recebeu esse mês porque Deus foi misericordioso com você. E às vezes você não quer contribuir nada na obra de Deus. Por isso tem muita gente perdendo na farmácia. Por isso que às vezes tem crente que é assaltado. Tudo isso acontece. O meu pai já dizia isso muito antigo, um ditado muito antigo. Na pataca do mendigo, o diabo levava 320. Isso é antigo. Porque às vezes você fecha o seu coração para a obra de Deus. Nós temos compromissos aqui, ó. 3.000 de aluguel. Esse mês a luz veio R$ 937. Já pensou se na casa de alguém vier esse valor? A minha veio 200, não é isso? Veio 200. É. E a missionária... Veio 200, eu quase, o coração já... Quanto? Aí, ainda... minha filha. Então, água, luz, sistema de segurança. É bom conscientizar. Eu gosto sempre de fazer isso na Santa Ceia, que é um momento que todos estão com o coração aberto e alegre, sim ou não? Sim. Ninguém chega do trabalho atribulado, porque o motorista não parou, porque o ônibus não... Então, veio todo mundo de casa, um espírito de igreja, de unidade. Então, tem que ter essa consciência, tá? Espero não ter que ficar perguntando aos obreiros qual é o tesoureiro, qual o obreiro que deu ou deixou de dar. Porque senão não serve para ser obreiro. Gasta-se com tudo. Na hora de contribuir. Ó, é de graça usar o microfone? A gente está aqui, a Light está lá batendo palma. Nós estamos gastando luz, está gastando água, está gastando tudo. O microfone, se ele cair e quebrar, na terça-feira precisa ter outro aqui, para se fazer o culto, sim ou não? E se não tiver dinheiro? Então, ó, obreiros, olha, vamos ouvir as crianças. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Passeio da casa.
sei para que ele regalou esse olho, né? Pode botar a mão na mesa, não, senão dá choque. Botar a mão na... O que tá faltando, gente? Não é ao vivo mesmo, ao vivo. E a gente vai sair. Aí, a Lara. Atenção pra Lara, pessoal. Tá com um papelzinho na mão, né, Lara? Aqui, a mamãe tá aqui, ô Manu.
Graças a Deus. Levanta aqui, ó, seu envelope. Levanta seu envelope, Pai maior, em nome de Jesus. Toca no coração dos teus filhos, Senhor. Aqueles que precisam de uma promoção no trabalho, aqueles que precisam de uma porta aberta. Senhor, usa de misericórdia, usa de compaixão e ajuda os teus filhos para a honra e glória do teu nome. Traz ao entendimento deles a necessidade da sua obra em nome de Jesus. Podem recolher, Vamos estar